com o representante do Comitê Pop Rua de Caxias do Sul. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 47/2023, que originou a presente tribuna livre. Requerimento 47/2023. Requer tribuna livre para o Comitê Pop Rua Caxias do Sul. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, observadas as disposições regimentais, requer o espaço da tribuna livre no dia 9 de agosto de 2023 para o Comitê Pop Rua Caxias do Sul, momento que a direção falará a respeito das políticas públicas para a população de rua. Caxias do Sul, 3 de agosto de 2023, 148 anos da colonização e 133 anos da emancipação política. Esse documento vem assinado pelo vereador Renato Oliveira. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Convido o vereador Renato Oliveira que conduza o representante do Comitê Pop Rua para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Eu acho que... Não sei. Eu acho que eu vou colocar para cá, né? Ele vai me atrapalhar, vai que caia. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, a plateia em geral, aos nossos usuários que estão aqui representados por alguns, e muitos desses superaram já a situação de rua, né? Os membros do comitê do Pop Rua, a Tere, a Rita da CDL, né? Que estão aqui presentes, para que a gente possa, né, falar um pouco do comitê municipal, né, que nós, no ano passado, a prefeitura, né, o município fez estruturar, deu condições para que a gente pudesse estruturar este comitê. Então, é extremamente importante a gente falar sobre as pessoas em situação de rua, que estão nessa situação por diversas questões, né, e que a gente possa compreender esse comitê e fazer o enfrentamento dessa situação. Então, eu gostaria de agradecer esse momento, né, aqui na Câmara de Vereadores, que a gente possa divulgar o comitê e dizer para todos que é um comitê que vai ter representação pública, que tem a representação da sociedade civil. Eu sou assistente social de formação, atualmente trabalho como gerente do Centro Pop Rua, mas hoje eu estou aqui representando o comitê. Faço parte do comitê, através da FAS, como representante da Fundação de Assistência Social no comitê. E hoje nós vamos falar do comitê apenas, né? Então, assim, em outras oportunidades, podemos falar especificamente do trabalho desenvolvido pelo Pop Rua. E no dia 23, nós temos uma audiência pública, né, onde a gente vai discutir aqui nessa casa as questões referentes à população em situação de rua, políticas, dados estatísticos, porque isso é extremamente importante quando a gente fala em pensar em política pública. Quais são os dados? Da onde vêm esses dados? Então, o comitê ele está preocupado com isso e nós estamos já fazendo todo um levantamento para ter um perfil e para buscar estratégias, tanto no público quanto no privado. Bom, o comitê, ele é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento, né, e monitoramento das políticas públicas para a pessoa em situação de rua. Ele vai ter... só pode ir. É claro, né? A pessoa... Então, assim, é o decreto 22.000
22.286, de 17 de novembro de 2022, onde foi realizado o decreto, publicado o decreto municipal. Esse decreto, ele vem não só a partir dessa data, há mais de 5 anos nós estávamos fomentando a possibilidade da criação deste comitê, né, Teri? Então, assim, isso é uma necessidade para que a gente possa pensar uma cidade rica, uma cidade que se destaca no país, dentre tantas outras coisas também, né, de poder pensar uma política e de poder trabalhar juntos para que a gente auxilie, né, várias pessoas que estão nessa situação a superar. Então, isso vem de a longa data de discussões nas conferências também apontado. E, no ano passado, nós tivemos uma sensibilidade do prefeito municipal da concretização disso. Então, nós trabalhamos juntos e realizamos, né, toda a formatação deste comitê, o regulamento, e que foi, então, decretado a partir disso. Então, quem compõe, né, esse comitê? O comitê, ele é composto do poder público. Nós vamos ter o representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que a Rose atualmente hoje está, né, como representante, a Fundação de Assistência Social, e aí nós fizemos um adendo ali no decreto que tem que ser o Centro Pop Rua, porque é o serviço especializado que trabalha com essa população. A Secretaria Municipal de Educação, porque é importante a gente pensar na educação para essas pessoas, que muitas vezes elas não conseguem entrar no mercado de trabalho pela sua baixa escolaridade ou uma escolaridade incompleta, né? Então, assim, a gente tem que pensar em política para isso. A Secretaria Municipal da Saúde, através da Rede de Atenção Psicossocial, que seria os CAPs, também a gente fez esse adendo no decreto, porque é importante quem trabalha com essas pessoas, e uma parte expressiva tem a questão da dependência química, né? Então, associada, então, importante nós termos no comitê os CAPs, e também da Secretaria Municipal da Saúde, o consultório na rua, que é um serviço de saúde que atende na rua, que atende nos territórios, tem todo um trabalho de acompanhamento dessas pessoas nas suas necessidades em saúde, que acompanham doenças, né, infecto-contagiosas, controle de medicação, tudo no espaço da rua. Nós vamos ter a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, como uma secretaria extremamente importante no comitê, quando a gente fala o que é segurança pública e o que é alguém que está ocupando apenas um espaço. Então, a segurança pública ela é extremamente importante quando a gente vai pensar na segurança da população e também com relação ao olhar que eles têm da segurança pública referente à população em situação de rua. Vou fazer um adendo, que nós, no Centro Pop Rua, atendemos muitas pessoas e a Guarda Municipal, especificamente, né, ela nos auxilia em alguns momentos e a gente faz muitas trocas nesse sentido, né? Então, acho que isso é bem importante. A Secretaria Municipal de Habitação, porque nós não podemos pensar da superação da situação de rua sem moradia, sem um local, né? Porque nem todas as pessoas têm perfil para casas de passagens, né? Para pernoites temporárias, e a gente vê isso por outros programas que a gente tem no próprio Assistência Social, na Fundação, que muitos que foram contemplados por esse programa, que a gente tem cotas, superaram a situação de rua por uma oportunidade de ter trabalho, né, e ter um lugar para morar, um lugar para voltar. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação também, que é importante a gente pensar na questão da geração de renda, de cursos, enfim. A Secretaria Municipal de Cultura, nós temos muitas pessoas em situação de rua que têm todo um foco artístico, que tem potencialidades, músicos, artistas, desenhistas, né? Enfim, que
precisam disso, e além daqueles que já têm essa veia artística, nós também precisamos ofertar a questão da cultura para eles, ocuparem espaços no cinema, né, em exposições, no que a cidade oferta em termos de cultura. E a Codeca, que é um trabalho, né, que a gente faz um trabalho muito próximo, enquanto Pop Rua, falando agora Pop Rua e a Codeca, que é pensar na questão da limpeza urbana. Isso não quer dizer a limpeza das pessoas em situação de rua, não quer dizer aquele espaço. É trabalhar juntos. Nós temos um trabalho muito afinado com a Codeca, onde a Codeca entra em contato, por exemplo, com a abordagem social, e a gente faz todo um trabalho com aquelas pessoas, liga, está liberado, eles fazem essa remoção dos entulhos e não dos pertences. Que a gente tem que pensar o que é entulho, o que é lixo e o que é pertence. Né? Então, essa é a grande distinção. Então, a Codeca não pode chegar e limpar tudo, porque ali tem pertences. Nós temos também, o comitê é formado por 11, né, representantes também da sociedade civil. Nós temos os representantes da população em situação de rua, porque nós não podemos falar da rua sem eles, né? Sem quem passou por isso, quem está passando, quem superou isso. Nós temos a Câmara de Indústria e Comércio, a SIC, a CDL, a Pastoral da Pessoa em Situação de Rua, que foi citada aqui, né, através da TERE, da hospedagem, as casas de acolhimento para as pessoas em situação de rua, que hoje nós temos 2 nessa modalidade e mais uma que tem uma modalidade diferente em Caxias, que é onde vão acolher as pessoas temporariamente para que elas possam superar isso. O restaurante popular, que atualmente nós temos uma questão um pouco delicada em relação à questão da alimentação das pessoas em situação de rua, do acesso a eles à alimentação, enfim. E é uma das questões que o comitê ele está se debruçando para que a gente possa superar e melhorar essa condição de oferta de alimentação. Nós vamos ter o Conselho Municipal de Assistência Social, enquanto sociedade civil, a Faculdade da Serra Gaúcha, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, muito importante, junto às pessoas em situação de rua. Nós temos um projeto que já está há mais de 2 anos, onde eles fizeram um documentário, estão montando um documentário com relatos dessas pessoas, e fizeram um vídeo institucional também para nós, enquanto Pop Rua, apresentando o serviço, que até, Rose, se os vereadores tiverem interesse, a gente pode disponibilizar, né, para conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho. Nós temos a Cruz Vermelha, que faz um trabalho que está nos auxiliando também, e a comunidade cristã, que ela é representada pelo senhor Messias, que é uma pessoa que trabalha com a população em situação de rua há mais de 30 anos, e ele é esposa, e ele faz um trabalho de contação de história, enfim, um trabalho muito humano com as pessoas em situação de rua, ofertando no domingo de manhã o café da manhã na Praça da Bandeira, onde ele oferta esse café da manhã, e não é a comida pela comida, é a comida com conversa, é a comida com acolhimento, é a comida, né, com algo. Porque é importante também a gente pensar que o que é ofertado hoje de alimentação a essa população é de segunda a sexta. No sábado não tem e no domingo não tem. Então, no domingo de manhã, ele tem este trabalho que é além da comida, é além, ela tem sentido. E só, se me permitem, um relato dele que, domingo retrasado, ele estava fazendo a distribuição, estava lá, e veio um senhor, né, todo muito bem apresentado e tal. Ele foi lá agradecer que tinha superado, há mais de 2 anos, tinha saído da rua, e que estava trabalhando, e que ele não queria café, ele só foi lá para agradecer. Então, assim, são histórias possíveis, são histórias do nosso dia a dia de superação, né, que isso é importante a gente ter esse olhar. Então, vamos lá, que eu estou, né?
atribuições do Comitê do POP Rua. Então, nós temos o trabalho, e é um trabalho muito complexo do comitê, né? Elaborar o plano de acompanhamento, monitoramento da população em situação de rua, especialmente quanto metas, responsabilidades, orçamentos, conforme princípios e diretrizes da Política Nacional da Pessoa em Situação de Rua. Então, nós temos a Política Nacional da Pessoa em Situação de Rua, que, por algumas questões, ela foi deixada de lado e agora está sendo retomada essa política. Caxias do Sul saiu na frente, onde não estavam mais tendo comitês municipais. Nós conseguimos aprovar, o ano passado, esse comitê, enquanto um decreto, e já se debruçar sobre essa questão. Também cabe ressaltar que o Alexandre de Moraes, no dia 25/7/2023, ele deu um prazo de 120 dias para a União, estados e municípios apresentarem propostas para as pessoas em situação de rua, no seu município, no estado, enquanto União, enquanto uma política de fortalecimento. E a gente está apostando muito nisso, porque acho que um dos vereadores, não me lembro qual, que falou da questão de recursos, né? E todo mundo sabe que sem recursos a gente fica limitado, né, ao fazer. Então, é importante a gente ter. E aí, nós estamos conversando, o comitê já foi chamado 3 vezes pelo prefeito municipal, a última reunião foi com todas as pessoas do comitê, foi discutido algumas possibilidades, algumas soluções, e dentro desta reunião, nós ficamos com um compromisso também, que já é do comitê, de apresentar um plano, mas assim, um plano não pode ser de ontem, nós precisamos de dados. Então, nós vamos apresentar, pretendemos apresentar com os dados compilados e algumas propostas para que Caxias se debruce nisso, que a gente possa fazer um movimento preliminar, esse documento, e que aí acredito que também seria importante mandar para vocês, ou que a gente venha apresentar, conforme o que vocês considerarem, porque a gente não pode pensar nisso sem dados. Hoje, o censo do IBGE não contempla a pessoa em situação de rua, porque ele só é a domicílio. Nós não temos nenhuma pesquisa, né, nenhuma levantamento específico sobre essa população. Nós temos dos serviços, e dos serviços a gente consegue tirar alguns dados, mas também de pensar algum censo, e a gente está tentando ver a possibilidade de ter um censo em Caxias a respeito disso. Acompanhar e monitorar a implantação, né, da política municipal. Então, nós temos que propor para depois acompanhar, implementar, enfim. O controle social também, né, é uma prerrogativa do comitê, de algumas situações, enfim, né, que não estão de acordo. E, principalmente, pessoal, propor articulação entre as políticas públicas, né, que é a saúde, ela tem que estar articulada com a assistência, com a habitação, com a educação, enfim. Por quê? Porque o sujeito em população, o sujeito que está em situação de rua, ele não é só da assistência, ele não é da Guarda Municipal, ele não é só dessas. Ele contempla, é um sujeito na sua integralidade e que precisa de todas as áreas. Precisa de cultura, precisa, né, de educação. Então, é importante a gente pensar nisso. Propor estratégias que asseguram acesso amplo, simplificado e seguro dessa população aos serviços e programas que integram políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência, segurança alimentar, moradia, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. Se a gente for ver, tudo isso está na nossa Constituição, né? Que deve ser assegurado a todos. E para a população em situação de rua é muito difícil, tudo é muito difícil, porque eu chego na UPA, eu não sou atendido, muitas vezes o próprio consultório na rua ou a abordagem social tem que ficar com ele para ele ser atendido. Nós temos pessoas em situação de rua que têm transtornos mentais, então é feito todo um trabalho para a rede, aí chega na parte final,
Ah, ele fugiu. Não, então tem que ter uma contenção de medicamento, né? Enfim, um atendimento mais ágil, porque senão ele vai estar na rua. E aonde a gente vê os espaços mais desorganizados, onde tem mais problemas, principalmente no comércio, que é no centro da cidade, são pessoas que têm transtorno mental. Então, toda a rede se mobiliza, chega na parte final, não, né? Aí nós tivemos um que fugiu 3 vezes da UPA para poder ir para uma internação. Então, o que é importante? Deixa eu ver meu tempo. Estamos... novidade, tudo novidade aqui. Então, assim, o que nós temos, né, pessoal? O que é importante a gente dizer para vocês, para finalizar? Quem que é essa população? Essa população, ele é um grupo heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência convencionar regular de moradia, que utiliza os logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia, de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. O que eu queria dizer para vocês? A nossa população em situação de rua, ela é muito heterogênea. Ela é muito diferente. E a concepção que a maioria da sociedade tem, que é aquele vagabundo drogado que está ali. Quero dizer para vocês que nós, pós-pandemia, de 200 e poucas pessoas que nós atendíamos no Pop Rua, 180, 200, hoje a gente atende mais de 510 pessoas diferentes ao mês. Né? Então, assim, é um número muito expressivo pós-pandemia. Aí, o que eu gostaria de dizer para vocês, pós-pandemia, nós tivemos uma situação de um usuário que ficava num banco da cidade, né? E ele se tapava todo e a gente tinha dificuldade de identificá-lo, não conhecíamos ele enquanto abordagem social, eu fiz algumas abordagens noturnas também. Às 5 da manhã ele se deslocava deste local, enfim. Foram 6 meses. A gente conseguiu localizar eles, a gente achava que era um sósia em São Pellegrino, enfim. Resumindo, pessoal, ele era uma pessoa que tinha se aposentado logo ali no início da pandemia. O local onde ele morava, que era um apartamento de anos, tinha um pedido porque iam vender. Ele ficou sem a rede de apoio do trabalho. Ele era um funcionário público federal, trabalhava com cálculo. O salário dele de aposentadoria era R$14 mil. Os colegas de trabalho, para ele não perder, criaram uma poupança, que aí foi tirando que ele tinha o dinheiro. Então, nós conseguimos, depois de muito trabalho, identificar essa pessoa. E por que ele ficou assim? Porque ele tem autismo, ele se desorganizou, a pandemia ele se isolou, ele foi para as ruas. Então, agora ele está em casa, está numa casa, está com todo o acompanhamento, enfim. Então, as histórias que a gente encontra na rua é de aeromoças que viajaram, né? Que viajou o mundo inteiro. Nós vamos ter pessoas assim, das mais diversas complexidades, das mais diversas vivências, e que foram para a rua por falta de trabalho, né? Por perder, por empresários também a gente tem, né? Perderem tudo, ficarem numa situação de vergonha na sua cidade e ir. E, então, gostaria que vocês ficassem com essa mensagem hoje do comitê, que são pessoas diferentes. Cada um é um sujeito. E que a gente tem que ter um olhar mais fraterno e, principalmente, de direitos dessa população. Sabemos, não são anjos, né, não são demônios, mas são seres humanos assim como nós. Então, assim, todos nós temos uma oportunidade, e aí o que o comitê ele está fazendo, né? Esse mês nós vamos estar comemorando o mês da luta, visibilidade e direitos da população em situação de rua, para desmistificar justamente isso, porque é que a gente vê só o final, está incomodando, está sujando, está ali, né? Enfim, vamos remover. Mas é todo um trabalho que a gente faz por trás disso, para que a gente consiga, né, realmente ter um bom encaminhamento. Então, agradeço, né,
Desculpa ter passado do tempo, enfim. Nós agradecemos enquanto comitê, né? Fico muito feliz de ter os nossos usuários aqui, o Almir, que é de uma longa caminhada, né, nessa luta também, e dizer para vocês que o comitê, e assim também eu vou falar enquanto Pop Rua, nós estamos à disposição dos senhores vereadores da comunidade para pensar e também aceitar sugestões de vocês, enfim, para a gente poder criar esse plano municipal. Então, agradeço, né? Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigado também a Rita. Obrigado, pastor Almir, a Tere, o Flávio, pastoral da acolhida. Tem uma frase do Papa Francisco, onde o amor se torna concreto, se torna proximidade, se torna ternura, se torna compaixão. Ali está Deus. Então, eu suspendo a sessão para nós registrarmos esse momento, mostrando toda a nossa demonstração de amor ao próximo e valorização dos que trabalham por essa causa.